Olá! Parece que cães e gatos cicatrizam da mesma forma, certo? Bom, essa suposição pode ser um erro clínico bem perigoso. Vamos mergulhar no porquê a cicatrização em felinos é tão única e como entender essas diferenças pode ser um divisor de águas na prática veterinária. Olha, apesar de os princípios básicos serem os mesmos, os processos de cicatrização em cães e gatos são, na essência, bem diferentes. Tratar um gato como um cão pequeno no manejo de feridas é a receita certa para ter complicações e atrasos bem sérios no tratamento. E é exatamente por isso que essa é uma suposição perigosa na clínica. Partir do princípio de que os processos são idênticos é um risco que a gente precisa evitar a todo custo. Vamos entender direitinho o que torna os felinos tão especiais nesse quesito. Certo, então, quais são essas diferenças, afinal? Basicamente, tudo se resume a 5 pontos-chave. Vamos desvendar cada um deles para a gente ver como adaptar o manejo clínico na prática do dia a dia. Os 5 pontos que a gente vai explorar vão desde a biologia da pele, como a perfusão de sangue e o colágeno, até a forma como o corpo do gato reage, com uma resposta inflamatória mais suave e um padrão de granulação que é todo diferente. Tudo isso resulta numa cicatrização mais lenta e, o mais preocupante, no risco do que a gente chama de pseudocicatrização. Vamos começar pela própria pele. A pele dos gatos, se a gente comparar com a dos cães, tem uma perfusão sanguínea menor e também menos colágeno. Só com esses dois fatores, o cenário já está montado para uma cicatrização que vai ser, naturalmente, mais devagar e menos robusta. Agora, o segundo ponto que é bem interessante. A resposta inflamatória nos gatos costuma ser menos intensa que nos cães. E embora a inflamação seja super importante para limpar a ferida lá no comecinho, uma resposta mais branda pode, em alguns casos, acabar comprometendo essa fase de limpeza, que é crucial. A terceira diferença está no padrão de granulação. Nos cães, o tecido de granulação pode surgir de toda a superfície da ferida de uma vez. Já nos gatos, o processo é outro. A granulação começa nas bordas e vai progredindo, devagarinho, em direção ao centro. Isso tem um impacto direto na velocidade de preenchimento de feridas grandes. E como uma consequência direta de tudo que a gente acabou de ver, o ponto crucial é este. A cicatrização em gatos é, no geral, mais lenta. Simples assim. Isso exige mais paciência e cuidados por mais tempo para uma ferida que, num cachorro, talvez já estivesse resolvida. E, finalmente, a quinta diferença, que talvez seja a mais crítica de todas, o risco de pseudocicatrização. O que é isso? É quando a ferida parece que fechou, sabe? Mas o tecido que se formou ali é de baixíssima qualidade, frágil, incompleto, com um risco altíssimo de deiscência, ou seja, de abrir tudo de novo. A melhor analogia é pensar nisso como um reparo de baixa qualidade que não suporta a tensão do dia a dia. A ferida parece fechada, mas não está de verdade. É uma ilusão de cicatrização, e saber reconhecer isso é fundamental na clínica de felinos. Ok, sabendo de tudo isso, como é que a gente aplica esse conhecimento? Vamos agora para as implicações práticas, ou seja, como traduzir essa fisiologia tão única em estratégias clínicas que funcionem melhor para os pacientes felinos. Na prática, isso significa uma abordagem muito mais atenta, um cuidado redobrado com a perfusão do tecido e um controle de infecção mais agressivo. Significa também ter expectativas realistas sobre o tempo de recuperação e, acima de tudo, ter mais paciência e fazer um acompanhamento rigoroso. Esses são os pilares para o sucesso em felinos. Fica muito claro, então, que na cicatrização, um gato não é só um cão pequeno. Cada sutura, cada curativo e cada dia de espera precisam ser guiados por essa diferença fundamental. A pergunta que fica é: quantas complicações poderiam ser evitadas se a gente sempre lembrasse que está tratando de uma fisiologia completamente diferente?